Olá, eu sou a Márcia Donella do canal Donella Harmonizando Sua Vida. Esse é mais um vídeo do canal, seja bem-vindo. Todo mundo conhece as propriedades maravilhosas das plantas. Todos sabem o quanto elas deixam um ambiente alegre, equilibrado, bonito, quanto elas dão vida a qualquer ambiente. Porém, o que poucas pessoas sabem é que existem algumas plantas que podem destruir a sua prosperidade. Você sabia disso? Se esse assunto te interessa, fica aí porque eu vou te dar uma lista de várias plantas que, segundo o Feng Shui, podem destruir a sua prosperidade e você pode ter uma dentro da sua casa. E muitas dessas plantas são indicadas, inclusive, como plantas benéficas para você ter em casa. Mas, segundo o Feng Shui, elas podem te trazer complicações na sua vida, atrapalhar a saúde da sua família, provocar brigas e discussões e prejudicar a sua prosperidade. E eu vou, inclusive, te explicar como você faz para você reconhecer essas plantas sem precisar decorar uma a uma, tá bom? A primeira planta que você não deve ter dentro da sua casa é a espada de São Jorge. Ela é indicada sim, porque realmente ela é uma planta poderosa. Porém, não se deve colocar dentro de casa. É uma planta que é em formato de lança, né? Ela tem uma ponta, ela parece uma faca. Devido ao seu formato, ela provoca cortes na sua vida, discussões. Ela é uma planta de guerra. Então, essa planta, ela é muito boa, sim, para você colocar do lado de fora, porque tudo que você quer guerrear, você quer, digamos, vencer, cortar, está do lado de fora da sua casa. Você não quer cortar nada dentro da sua casa. Você não quer que tenha brigas, discussões e guerras dentro da sua casa com os membros da família. Então, por esse motivo, ela não deve ser colocada dentro de casa. Algumas pessoas fazem arranjos, inclusive, cortam e colocam em vidros, que fica bonito, mas essa planta vai prejudicar a sua vida, a sua prosperidade e o relacionamento da sua casa. A segunda planta é parecida com essa, ela se chama lança de Ogum. Ela é da mesma família, é uma planta pontuda também e tem o mesmo aspecto. É uma planta poderosa para você deixar do lado de fora, porque ela vai te proteger. Ela vai ser como um soldado te protegendo de qualquer energia negativa do lado de fora. Dentro de casa, ela é linda, mas não coloque dentro da sua casa, porque ela vai provocar as mesmas coisas da espada de São Jorge. Ela vai prejudicar o relacionamento, causar brigas e discussões, vai haver guerra dentro da sua casa, as pessoas não vão se entender. Então não tenha a espada de Ogum dentro da sua casa, a lança de Ogum. A terceira planta, e que pouca gente sabe o quanto ela é prejudicial e muita gente tem, é a samambaia. As samambaias, elas têm uma energia, ela suga a sua energia. Então, se você colocar ela dentro de casa, ela vai sugar toda a energia da sua casa. É uma planta que também deve ficar do lado de fora. Elas são lindas, elas enfeitam, realmente são plantas maravilhosas e deixam uma aparência bonita, mas não devem ser colocadas dentro de casa. Você pode até fazer um teste, fique sentado embaixo da samambaia por algumas horas, que você vai ficar totalmente sem energia, você vai querer dormir, tá? Então não tenha samambaias dentro de casa. No final desse vídeo eu vou te falar como você reconhece cada planta de acordo com o aspecto dela, tá bom? A quarta planta que você não deve ter dentro da sua casa são os cactos. Por uma razão bem simples, na verdade duas razões.
A primeira, ele absorve, retém muita água. Tudo que retém muita água trabalha muito os sentimentos e as emoções. Então eles fazem com que as pessoas fiquem muito emotivas e assim elas vão ter discussões, porque pessoas emotivas com os nervos à flor da pele, elas são mais suscetíveis tanto a brigas quanto também a ficar tristes, a ter depressão. Outro motivo é porque elas são cheias de espinhos. Todas as plantas cheias de espinhos, elas causam brigas e discussões dentro da família. Então elas vão atrapalhar o relacionamento das pessoas que moram naquela casa. E se você mora sozinho, não ache que por esse motivo você vai estar imune, porque você vai ser uma pessoa que vai arrumar encrenca com outras pessoas. As outras pessoas vão brigar com você a troco de nada. Você vai ter brigas com amigos, brigas no trabalho. Então evite, não tenha cactos dentro da sua casa, principalmente no seu quarto, tá? Porque no quarto é pior ainda, porque aí essa energia vai ser muito mais exacerbada. Não tenha cactos dentro da sua casa. Uma outra planta que é muito benéfica para estar do lado de fora como uma proteção é o comigo ninguém pode. O nome dele já diz, tá? A pessoa que tem essa planta, ela cria para ela um escudo. Ela fica poderosa. Ninguém consegue afetá-la com demandas, com energias negativas, porque essa planta barra tudo. Ela suga essa energia, tanto é que em volta dela fica todo molhado, porque ela suga e transforma e derrama toda essa energia que ela capta. Porém, dentro da sua casa, ela vai pegar, sugar toda a sua energia, toda a energia das pessoas que convivem com você e toda a sua prosperidade. Então essa planta não se deve ter dentro de casa. Ela também é como um soldado do lado de fora. Então se você colocar na sua entrada de casa, é ótima, tá? Porque todo mundo que passar por ali vai receber, ser sugada a energia, porque você não sabe quem está entrando na sua casa, as intenções verdadeiras daquela pessoa. Então essa planta do lado de fora vai te ajudar muito. Dentro de casa não tenha. Outra planta para você não ter dentro de casa de forma alguma é a pimenteira. A pimenteira vai atrair a sua energia, sugar a sua energia, causar brigas. Ela é ardida, então as pessoas dentro de casa elas vão ficar afiadas, vão brigar muito, ter muitos atritos de uma pessoa com a outra e mesmo com as pessoas de fora. Então se você tem pimenteira, muitas pessoas gostam de ter a pimenteira na cozinha, por exemplo, porque ela é bonita, ela enfeita, é linda realmente, mas não tenha uma pimenteira dentro de casa, é só do lado de fora. Outra planta que você não deve ter dentro da sua casa são plantas que se enrolam como a jiboia. A jiboia é uma planta bonita, realmente frondosa, porém ela não deve estar dentro de casa. Ela não tem esse nome ao acaso. Ela é como uma cobra e você não quer conviver com cobras dentro de você. Cobras dentro de você, oh meu Deus, que medo! E você não quer ter cobras dentro da sua casa convivendo com você. E é isso que vai acontecer se você tiver uma jiboia na sua casa. Ela vai fazer com que as pessoas que convivem naquela casa tenham essa reação de cobras. E que também você atraia muitas amizades que vão ser cobras na sua vida. Não tenha jiboias dentro da sua casa. Outra planta que é muito linda e que é muito usada dentro de casa é a pata de elefante. Ela é uma planta ornamental linda, porém ela faz esse formato, né? Ela cresce e cai. Isso faz com que as pessoas dentro de casa sejam depressivas. É uma coisa que você também tenta na sua vida crescer e cai. Você vai com seus projetos e eles murcham. Você tenta elevar a sua prosperidade
e cai. Então, essa planta, ela faz isso com você, com a sua vida e também com o seu trabalho. Não deve ter também dentro de empresas. Aquela empresa também não vai conseguir prosperar com esse formato de planta. A última planta que eu vou citar aqui, não menos importante, é o chorão. Dificilmente alguém tem uma planta dessa dentro de casa, porque ela é uma árvore e ela precisa tomar bastante sol, ela precisa de solo profundo. Porém, ela está na minha lista porque ela não deve ser colocada na frente da sua casa também. Porque essa planta é uma planta depressiva, apesar dela ser linda. Ela realmente enfeita. Porém, ela faz esse movimento. O próprio nome diz chorão. Todas as pessoas daquela casa vão ser pessoas tristes, deprimidas. Você não vai conseguir alcançar felicidade plena naquele lar se você tiver na frente da sua casa um chorão. As plantas que eu citei aqui, elas são, de acordo com o Feng Shui, maléficas para uma casa, para uma família, para a prosperidade. E como você faz para você saber qual planta, sem precisar lembrar de todas, tá? Você vai comprar uma planta e você nunca viu aquela planta e ela tem um formato assim ou assado. Eu devo ou não colocar dentro de casa? Todas as plantas que têm espinho não devem ir dentro de casa. Todas as plantas pontudas, né, como as lanças, que tem formato de lança, de faca, elas não devem ser colocadas dentro de casa. Plantas que se enrolam como cobras não devem ser também, tá? Então, para você reconhecer, você usa esses atributos das plantas. E plantas que sobem e caem, tá? Plantas boas para se ter em casa são plantas que sobem, mesmo na frente da sua casa, árvores que sobem, né? Então o bambu, por exemplo, é sempre muito auspicioso e bom, porque além dele crescer rápido, cresce bem para cima, né? Ele enverga, mas não quebra. Ele é flexível e é assim que deve ser a nossa vida. A gente deve ser flexível, crescer, né, ir em rumo ao crescimento e ser forte, né? O bambu é muito forte. Para você escolher as suas plantas, veja esses atributos. Se ele é uma planta que cresce em direção ao alto, se ela é uma planta que dobra, mas não quebra com facilidade, se é uma planta frondosa, tá? Então é assim que você deve escolher as suas plantas. Tiver espinhos, ser em formato de pontas ou cair, não devem ser colocadas dentro da sua casa, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Dá um like se você gostou do vídeo, tá bom? Mostre para o universo que você é grato por aquilo que você está recebendo de graça e cada vez mais você vai ter mais prosperidade na sua vida. Ative o sininho também para você receber as notificações. E segue a gente nas redes sociais, @Donella. É isso aí, até o próximo vídeo. Namastê!